Graça e paz, irmãos. Boa noite. Mais um dia da campanha da provisão de Deus. E nós vamos aprender um pouquinho da palavra do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Vamos aprender juntos. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e 2. Deuteronômio 28, 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Amém. Amém. Dois pequenos versículos aqui de um texto bem grande, né? Em que fala que bênçãos, provisões do Senhor, elas vêm sobre nós, né? Com o porém, a obediência. Eu penso, amados, que bênçãos, provisões, elas procedem sim de obediência. Eu não posso falar isso 100%, mas, de fato, quase 100%, as bênçãos e provisões, elas procedem sim de obediência, né? Tem bênção nas nossas vidas que muitas vezes nós damos elas como simples, né? Um exemplo, um bom colchão para dormir. É uma coisa, né, que comum, todo mundo tem um colchão, né? Mas um bom colchão para dormir é diferente. Fogão, né? Antigamente era fogão a lenha, hoje tem fogão de tudo quanto é tipo de jeito aí, né? Que a gente vê aquele leitinho quentinho, feijãozinho com jabá, um contrafilé, coisa boa, né? Coisa boa, né? E quando falta energia elétrica? A gente só pensa quando acabou. Só dá valor nela quando não tem. Quando não, acabou a energia elétrica, ai meu Deus do céu. E as coisas da geladeira, o que vai acontecer? Já fica pensando um monte de coisa. E é uma coisa que é verdade, coisa simples, né? Quer ver uma coisa simples também que nós só valorizamos quando falta? Água. Quando falta água. Que coisa complicada, né? Coisa complicada quando falta água. O camarada chega do trabalho, parece um gambá, não tem água para tomar banho. Aí é complicado. É complicado, né? Infelizmente, está com fome, mas não tem água nem para cozinhar. Aí complicou mais ainda. Aí as mulheres, porque eu não aprendi ainda a lavar roupa, um dia ainda vou aprender, mas ainda não sei. Não para lavar as roupas, não tem água. Até aí a gente se vira, não é verdade? Até aí você se vira. Mas quando você está com sede e não tem água, coisa simples, né? Coisas corriqueiras do nosso dia a dia, que muitas vezes nós não sabemos ser gratos, né? Por coisas simples, coisas corriqueiras que todo dia nós precisamos. Isso é uma verdade. Mas quando nós estamos com sede, nós queremos beber água. Não tem jeito. João 7,37, parte B, diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. O tema dessa noite: Deus provendo água ao sedento. Amém. Deus provendo água ao sedento. Temos vários exemplos dentro da palavra de Deus, ou pela uma nação, ou por uma serva, um servo, um povo, sendo saciados na sua sede por Deus. Nós vamos ver aqui três exemplos. Êxodo capítulo 17, verso 1 em diante. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água de beber para beber. Ele respondeu:
Por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento, e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Então estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passa à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. Primeiro exemplo aqui que nós vemos o Senhor dando ordens a Moisés, e por obediência Moisés obedeceu e o Senhor operou a providência de água no meio do povo. Êxodo capítulo 15, versículo 22 em diante. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto, e o lançou na água, e esta se tornou boa. Mais uma atitude que o Senhor falou assim: ó, pega aquele arbusto, joga na água, e a água vai ficar doce. Mais uma provisão de Deus para saciar a sede do povo. 1 Reis, capítulo 17, verso 3 em diante. Saia daqui e vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho. Dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Aqui a provisão foi completa, né? O comercial todo aqui. Né? Deus proveu todas as coisas aqui. Aqui são situações que nós vemos que Deus agiu em favor do seu povo. Né? Deus, na sua vontade soberana, faz como quer e bem entende. Ele é Deus, Ele é Senhor. Sacia a sede do povo, fazendo água sair da rocha, torna as águas de Mara, que eram amargas, em água doce, prepara um riacho ao profeta para que ele coma e ainda dá comida ao profeta, e assim Deus vai trabalhando e vai provendo na vida dos sedentos. Gostaria de ler um texto em que uma situação diferente em de saciar a sede. Saciar a sede. 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 em diante. E ele disse: o que o Senhor diz é isto: façam muitas covas em todo o leito seco deste ribeirão, pois vocês não vão ver chuva nem vento, mas mesmo assim o leito desse ribeirão vai se encher de água, e vocês, o seu gado e os seus animais de carga terão muita água para beber. 1 Reis 3,16 novamente. E ele disse: o que o Senhor diz é isto: façam muitas covas em todo o leito seco deste ribeirão. Deus sabe como trabalhar na minha e na sua vida. Não vai ser sempre uniforme, não vai ser sempre do mesmo jeito. Aqui Deus pede para fazer covas, cavar poços. Sabe que a gente pode aprender um pouco com isso? Muitas vezes, na nossa caminhada cristã, o primeiro amor, podemos dizer assim, que lindo. Você orava, pensava, nem orava, e às vezes as coisas aconteciam. Um desejo no coração, um algo, não que isso não possa acontecer hoje, pode continuar acontecendo. Estava lá Deus fazendo sair água da rocha, tornando águas amargas
em água doce para a glória dele. Quando pensávamos que estava sozinhos, Deus prepara o riacho e nos sacia a sede e ainda nos dá alimentos. Mas nem sempre é assim. O tempo vai passando, a gente vai ficando mais cascudo, e aí vem o tempo de querer matar a nossa sede. Mas agora a rocha já não jorra mais, a água já não é mais adocicada pelo arbusto, e o riacho secou-se, e tem que tomar outras providências. E Deus tem solução também para esse momento. Façam muitas covas. Nós podemos ver isso no agir de Deus, para que saiamos do comodismo e tenhamos experiências diferentes com o Senhor. Experiências diferentes com o Senhor. Sair do comodismo vai dar trabalho? Ah, vai dar trabalho, com certeza vai dar trabalho, com certeza. Cavar poços vai dar trabalho? Ah, vai dar trabalho. Mas é isso que Deus nos dá a dica nessa noite. Deus nos dá a dica. Você quer a sua provisão? Você quer a tua bênção? Você quer ser saciado? Você vai ter que cavar poços. Isso é um aprendizado bom para crescimento, para amadurecimento. Isso é muito bom. Isso não é ruim. Vamos falar de um homem que não se acomodou para receber a provisão de Deus. Não se acomodou. Gênesis capítulo 26, verso 18. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água, mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso, Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então, seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso, o chamou Sitna. Isaque mudou-se dali, cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperamos na terra. Algumas situações aqui, nós podemos aprender algumas coisas em nome de Jesus. Vamos entender algumas coisas. Por que os filisteus fecharam os poços naquele momento? Gênesis 26, 12, 15 diz assim: Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos, que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. A situação agora é outra. Já não toca mais na rocha, já não joga mais o arbusto, já não... É diferente agora a situação. E até agora um revés. O poço estava aberto, mas eles foram entulhados. Foram entulhados. Mas por que o Senhor abençoou? Por que o Senhor abençoou a Isaque? Gênesis 26, 2 a 4. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Por isso que eu falei que quase todas, ou
muitas, inúmeras bênçãos ou provisões de Deus sobre as nossas vidas, ela procede de obediência. Quando Deus falar não, é bênção. Quando Deus dizer não, é não, não faça. Quando Deus falar não desça ao Egito, não desça ao Egito. Nós precisamos entender essas coisas. E Isaac estava atento àquilo que o Senhor estava lhe ordenando. Era uma ordenança para obediência. Por quê? Quando se fala não desça ao Egito, a gente logo pensa no mundo. Isso é uma verdade, né? Não deis lugar, não dá lugar. Fecha a brecha. Para quê? Para que Deus possa prover sobre a sua vida. Se talvez você descer ao Egito, você vai ficar com mais sede ainda. Vai ser mais difícil de ser saciado. E o processo pode demorar um pouco mais. Aquilo que você não precisava passar, você passou por uma atitude que você tomou, e aí vai acabar passando aquilo que não precisava passar. Por que Deus o abençoou? Porque havia uma promessa de Deus na vida de Isaac. Estarei com você e abençoarei os seus. Deus tem promessa na sua vida. Deus tem promessa na sua casa. Deus tem promessa na sua família. Deus tem provisão na sua família. Não desça ao Egito. Obedeça. Obedeça. Fácil? Não, mas é possível. Obedeça em nome do Senhor Jesus Cristo. O mundo hoje, os filisteus dos nossos dias, diz que pode descer ao Egito. Pode sim, só uma descidinha. Toma cuidado. É complicado. Às vezes você vai dar só uma descidinha e você vai ferir não só a você, mas você vai ferir a muitos perto de você. E fica complicado. Essa é uma parte que é verdadeira. Para quem no culto 2, 3 vezes por semana, só no domingo está bom? Jejuar para quê? Vai morrer de fome? É isso que você escuta. Quando você faz um propósito com o Senhor, você escuta muitas coisas, muitas vezes até os de dentro de casa, né? Está maluco, está ficando doido? É assim que funciona. Mas acontece, infelizmente, acontece. Quarto, o sucesso de Isaac incomodou os filisteus. A provisão de Deus na sua vida vai incomodar alguém. Pode ter certeza disso. Ela vai incomodar alguém. Tenha certeza disso. Vai incomodar. Lembra aquela musiquinha? Um elefante incomoda muita gente, né? 2, 3, 20 incomoda muito mais, né? O sucesso de um cristão fiel incomoda muita gente. Incomoda muita gente. Mas permaneça obediente. Permaneça obediente. O sucesso da igreja incomoda muita gente? Incomoda muita gente. A sua integridade, você querer viver em santidade, você querer viver em fidelidade, suas orações, seu jejum, isso vai incomodar, o seu caráter vai incomodar, não só muita gente, mas vai incomodar o inimigo das nossas vidas. Se ele achar uma brecha, ele vai querer te arrebentar. Ele vai querer te arrebentar. Não brinque de ser crente. O diabo não está brincando de ser diabo com ninguém, não. Não brinque de ser crente. Não desça ao Egito. Continue firme. Continue posicionado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem nos capacita? É o Espírito Santo que provém em nós, para nós obedecermos. É o Espírito de Deus que nos alinha. É o Espírito Santo do Senhor que nos dá temor por causa da sua palavra. Guarde a palavra de Deus dentro do seu coração. Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Guarde, une o seu coração ao temor da palavra de Deus. Para quê? Para ser saciado todo dia por Deus. Para Deus matar a tua sede todo dia, não só um pouquinho. Atenção, atenção. Isaac era obediente e tinha promessa de Deus sobre a vida dele. Mas isso não o isentou de ter os seus poços entulhados por terras.
Nós não somos super crentes. Nós estamos nesse mundo, teremos dores, lutas, aflições, isso é uma verdade, seremos perseguidos, seremos maltratados, mas uma coisa sim, Deus vai cuidar de cada um de nós. De cada um de nós. Vamos ver quando entulharam os poços, qual foi a atitude de Isaac? Gênesis 26, 18. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Muito bem. Ele reabre os poços do tempo do seu pai. Isaac era riquíssimo. Ele podia muito bem abrir novos poços em outro lugar para o seu povo. Mas ele sabia do valor espiritual daqueles poços. A herança que Deus te deu, a promessa que Deus fez na sua vida, não lance ela fora. Não lance ela fora. Vão acontecer muitas coisas na sua vida, e na minha também, mas não lance a promessa de Deus, que está muitas vezes na sua casa, não lance ela fora. Amém. Não lance ela fora, não faça isso, não faça isso, em nome de Jesus. Aquilo que o inimigo entulhou ou tentou entulhar, cave, desentulhe, em nome de Jesus Cristo. Os poços que Deus te deu, em nome de Jesus, cave. Se o inimigo tentou, ou entulhou, ou está tentando entulhar, cave-os, porque Deus tem água para saciar a sua e a minha sede, em nome de Jesus. Se entulhou o seu povo, seu poço, chamado casamento, cave-o. Não desista do seu casamento. Não desista da sua vida. Se querem entulhar o seu poço, chamado ministério, cave-o. Não desista do seu ministério. Na sua vida profissional, às vezes você é um bom profissional, mas está com o povo travado, entulharam o seu poço. Desentulha, porque Deus tem água para te dar, em nome de Jesus Cristo. Seus estudos, você que gosta de estudar, acha que não tem, está entulhado, não. Deus vai colocar provisão na sua vida e você vai terminar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O povo chamado família, o diabo quis bagunçar, quis arrebentar você. Cave-o. Faça isso. Não desista. Não desista da sua casa. Não desista da sua família. Cave-o novamente, em nome de Jesus. Quem tem promessa de Deus, não desiste da provisão. Não desiste da provisão. Vamos adiante. Gênesis 26, 19. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamou Sitná. O inimigo não desiste. Ele é persistente. Ele é sagaz. Agora ele entulha o poço da amizade, que significa Sitná, que significa inimizade. Ele quer sempre jogar areia no ventilador. Ele não quer ver-nos em comunhão.
Ele não quer vermos firmados na palavra. Ele não nos quer vermos juntos e misturados. Ele não nos quer ver. Ele quer jogar entulho na nossa comunhão. Quando que nós vamos aprender que o mundo espiritual é real e que a minha luta, a sua luta, não é contra a carne nem contra o sangue? Precisamos aprender, precisamos estar alertas, isso é uma verdade. Fala para o seu irmão e para a sua irmã, fala assim: vigia, varão. Vigia, varoa. Vigia, vigia, vigia. Mas Isaac é de Deus. Quem é de Deus tem provisão e não desiste de cavar poços. Não desiste de cavar poços. Quem tem promessa de provisão persevera e não desiste em nome de Jesus. Gênesis 26, 22. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço. Ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhes o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperamos na terra. A luta não vai ser até a eternidade, não. Uma hora ela vai parar. O que você não pode parar é de cavar poço. É isso que você não pode. Cessou. Vai chegar o tempo que vai bastar. Vai chegar o tempo em que o Reobote vai ser aberto e vai ter água para suprir e vai ter provisão para a sua vida, porque Deus é o Deus de toda provisão. Toda provisão, em nome de Jesus. Quem tem promessa de Deus não se acomoda. Quem tem promessa de Deus cava poços e não para, porque tem sede de Deus. Quem tem promessa de Deus é pacífico, ele ajunta e não espalha. Quem tem promessa de Deus é perseverante, quem tem promessa de Deus confia. Quem tem promessa de Deus dá o nome ao seu próprio poço, Reobote. Esse ninguém vai mais entulhar. Em nome de Jesus Cristo. Quem tem promessa de Deus, recebe de Deus o Reobote, que quer dizer espaços largos. Alarga mesmo sua tenda, porque Deus tem bênção e provisão em nome de Jesus. Pode alargar a tenda em nome de Jesus. Veja o que acontece quando cavamos poços. Gênesis 26, do 23 ao 24. Dali Isaac foi para Beceba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Agora Isaac vai a Beceba. E Deus lhe aparece naquela noite. Eu fico viajando muitas vezes assim, fico pensando, lendo aqui um texto comum, mas eu fico viajando. E eu fico pensando o que Deus pensava a respeito de Isaac. Mortal igual eu e você. Limitado igual eu e você. Esse camarada eu posso contar com ele. Esse camarada, eu quero abençoar ainda mais a vida dele. Esse camarada, eu posso deixar com que ele abra poços e cave poços, porque eu posso deixar a provisão na mão dele, porque o coração dele não vai desviar do meu coração. Isaac, eu fico viajando, fico pensando, Deus quer de nós como igreja, obreiros aprovados. Aprovados. Quando você é aprovado, Deus provê algo maravilhoso para a sua vida. Tiago 1,12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Você pode ter a provisão que você quiser aqui nessa terra, que Deus pode derramar, mas a melhor, a top, é a coroa da vida. Anseie essa provisão de Deus. Anseie receber de Deus a coroa da vida. Porque tudo aqui vai passar. Tudo vai passar.
Mas a coroa da vida, nós não podemos perdê-la. Nós precisamos dela em nome do Senhor Jesus Cristo. Quanto ao trabalho de cavar poços, Deus reafirma a sua aliança com Isaac. Gênesis 26, 24. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e lhe disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os teus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Aleluia. Deus ama você. Amém? Amém? E por causa do amor que Deus tem sobre a sua vida, Ele vai prover na sua casa e na sua família. Amém. É pelo amor que Ele ama você. Muitas vezes você vê as coisas degringolando, descabeçado, mas se você ama a Deus de todo o seu coração, pegue essa promessa de Isaac: por amor ao seu pai Abraão, eu vou abençoar a sua vida. Pelo amor que Deus tem por mim e por você, Deus vai mudar a história. Deus vai mudar a história em nome de Jesus Cristo. Agora a atitude de Isaac. Gênesis 26, 25. Isaac construiu nesse lugar um altar, invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Ô camarada que gostava de poço. Sabe o que ele gostava? Da água de Deus. É isso que ele gostava. Da água de Deus. Isaac adora ao Senhor. Atitude de Isaac. Isaac tem gratidão para com Deus. Isaac não se cansa de cavar poços. Deus pode saciar a nossa sede, fazendo jorrar água da rocha, ou jogando lenho nas águas de Mara, ou ainda providenciando um riacho para mim e para você. Mas em Deus pedir para nós, para mim, para você, que cavemos poços, vejo isso como o amor de Deus para conosco, como uma grande oportunidade de conhecermos o Deus de toda a provisão de uma forma melhor e maravilhosa. Eu vejo assim. Quando perseveramos em cavar poços, acontece o que Deus diz em Deuteronômio 28. A bênção do Deus de toda a provisão vai nos alcançar. Amém. Deuteronômio 28, 1 e 2. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Não precisa correr atrás de bênção, não. Só obedece. Ela corre atrás de você. Ela te acompanha. Por que você está tão preocupado? Por que você está tão preocupada? Ai, como que vai ser? Irmãos, vive um dia de cada vez. Vive um dia de cada vez. Amanhã a gente não sabe nem se está aqui. Viva hoje. Viva hoje em nome de Jesus. A bênção de Deus, na verdade, já nos alcançou. Essa é a verdade. Ela já nos alcançou. E vai continuar correndo atrás daquele que obedece e cava poço. Fica imaginando a bênção correndo atrás de você. Já parou para pensar aqui? Quando somos aprovados pelo Senhor, somos recompensados com a provisão das provisões. A vida eterna. A vida eterna. Não há água sem cavar poços. Nesse contexto agora. Muitas vezes, Deus só vai saciar a sua sede e fazer você experimentar Ele mais perto de você, você cavando poços. Cavando poços.
Deixe Deus saciar a sua sede em nome de Jesus Cristo. Como? João 7,37b. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Está com sede? Cava poço. Como que é isso, irmão Vladimir? Vai orar. Vai buscar o Senhor. Vai renunciar ao pecado. Vai renunciar ao Egito. É assim que funciona. Vem a mim. Pode ir, Ele está te esperando. Pensa sempre uma coisa. As coisas com o reino de Deus são crescentes. Elas são crescentes. Elas são crescentes. Pensa sempre isso. Pensa sempre isso. Se você está cansado do inimigo entulhar o seu poço, Jesus, Ele quer saciar a sua sede. Ele quer saciar a sua vida. No início lemos 28, Deuteronômio 28, 1 e 2. Vou repetir. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Tem bênçãos simples que só damos valor quando não tem. Um bom colchão para descanso, um fogão para fazer bons alimentos, energia elétrica quando falta, ou esquenta água ou toma banho frio, água para saciar a sede. Quando tem é muito bom, mas quando falta, né, coisa simples. Nós como igreja temos algumas funções que se encaixam bem em prover algumas coisas àquele que ainda não conhece a Cristo. Nós, como igreja. Primeiro, prover um descanso ao cansado. Falamos de colchão, né? Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você, igreja, você, meu irmão, você, minha irmã, você pode prover isso e falar do amor de Deus lá fora para aquele que está cansado. Você pode prover descanso para ele em nome de Jesus. Você pode prover o alimento ao faminto. Marcos 6,37. Porém ele lhes respondeu, dai-lhes vós mesmo de comer. Você tem, meu irmão. Está guardado no seu coração. Se não está, deveria estar ou deve estar. Você tem o pão da vida, você tem a palavra de Deus. Você pode saciar aquele que está faminto. Você pode prover esse alimento maravilhoso para aquele que está faminto e ele está com fome de Deus. Outro, Jesus é a provisão de alimento que o homem precisa, o pão da vida. João 6,35. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, que vem a mim jamais terá fome. Você tem, sem medo de ser feliz. Não fica preocupado, não. A palavra de Deus tem uma promessa maravilhosa. Não fica preocupado com o que você vai falar. O Espírito de Deus vai colocar a palavra na sua boca. Você precisa ter desejo de falar. Você precisa ter vontade de falar. Em nome de Jesus. Deus quer que nós vamos prover luz para aqueles que estão na escuridão. Você também tem isso. João 8,12. De novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. O homem sem Deus anda na escuridão. Eu e você precisamos anunciar que Jesus Cristo é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Último, prover água para quem está com sede de Deus. João 6,35. Declarou-lhes, pois, Jesus,
Eu sou o pão da vida. Que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Você, igreja, você tem essa responsabilidade de prover àquele que não conhece a Cristo essas coisas que eles tanto precisam, em nome do Senhor Jesus Cristo. As pessoas estão cansadas de andar na escuridão, famintas e com sede de Deus. Nós, como igreja, temos a responsabilidade de anunciar que é um Deus que provê a salvação que tanto eles precisam. Provérbios 24, 11, penúltimo versículo de hoje. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Nós precisamos cumprir a nossa missão. Fique tranquilo. Se você cumprir a sua missão, Deus proverá almas para o reino. Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa falar mais ao seu coração. Você pode aplaudir o Senhor?